Aí, vamos lá, então. Vamos fazer a nossa prece, né? Elevando os nossos pensamentos em direção ao nosso Mestre querido Jesus, pedimos o auxílio, Senhor, das vossas bênçãos, da vossa paz, o vosso entendimento, que chegue até nós, que possamos ampliar a nossa condição de entendimento das verdades do nosso Pai Criador, das verdades do mundo espiritual, que ainda estamos aprendendo a desvendar. Auxilia-nos, Mestre, nesse estudo, nos intua, trazendo o equilíbrio necessário, a harmonia, as discussões entre os colegas aqui presentes, para que nós aproveitemos da melhor forma possível, consigamos atingir da melhor forma possível também esse entendimento. Senhor, sê conosco hoje e sempre, nos nossos lares, a nos envolver. Ampara-nos, porque somos ainda muito pequeninos e necessitamos de conhecimento e de um aprendizado. Que assim seja, fique conosco, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, meninas. A Jane chegou agora também, né, Jane? Nós estamos no estudo. Boa tarde. Boa tarde. No capítulo há 2000 anos, no capítulo 2, né, da parte 2, só que a gente está num pedacinho que fala assim, ó, no céu brilhavam miríades de constelações. Tá? Uhum. Aí, só para a gente lembrar um pouquinho, porque como nós já vimos em 2 aulas esse capítulo, né, esse capítulo 2, lembrando aqui que o título, né, o título do capítulo, olha lá, né, Sombras e Núpcias. Então, das sombras foi falado bastante aqui, porque nesse início aqui mostra o diálogo, né, das mães e seus filhos. Na verdade, até a Marli fez uma boa colocação semana passada na questão das mães, como as mães conversaram com seus filhos diante dos seus dramas, das suas situações, né? Que mães eram essas? Que filhos que eram, né? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, teve aquele diálogo da Fúvia com a Aurélia, né? Que a Aurélia tinha tido aquela decepção, porque o Plínio então estava com a Flávia, né? E estão se preparando para as núpcias, na verdade, a núpcias é do casal, né? E aí, então, o que a Fúvia faz? Que é muito característico dela, né? Até o Emmanuel coloca assim, ó, a imaginação caluniosa da Fúvia, que passa, então, a trazer informações, falar sobre a própria Lívia, né? A mãe de Flávia, enfim, começa a colocar vários fatos, inverdades, né? Tentando caluniar, sempre essa é a postura dela. E vocês se lembram que ela recomenda para a filha que criasse assim um clima de ciúmes, né, para que o Plínio, né, que o Plínio ficasse com ciúmes dela, ela aceitando aqui então o cortejo de um questor, né? O questor é um magistrado lá de um romano, né? Que era o Emiliano Lúcius, ou alguma coisa assim, britânicos, né? Ele tinha um nome assim. Então, a Aurélia passa a aceitar esse cortejo, né? Mas muito porque Fúvia a incentivou na tentativa de criar aquele clima de ciúmes, né? Para que o Plínio, né? Criar todo aquele clima ali em relação a essa questão que ela tinha sido rejeitada, né? Trocada por Flávio, né? Plínio teria feito isso. E aí, na sequência dos diálogos, né, aqui a gente pode estar falando que é a parte das sombras, né, porque ela coloca, segundo o título ali, né, a parte das sombras, porque ela está colocando toda uma série de inverdades, colocações bem envenenando, vamos dizer assim, a filha, né, ela faz esse diálogo.
E logo após é falado sobre, tem o diálogo de Calpurnia com Agripa, que é aquele filho mais velho, né? Que a Calpurnia tinha Agripa e tinha Plínio. Plínio era o caçula e que ia, então, ter as núpcias com Lívia, né? Com Flávia, desculpa, às vezes a gente troca Lívia e Flávia, com Flávia, né? E aí Agripa, ele estava muito deprimido, ele começa a ficar adoentado, ele passa por uma série de processos aqui por essa decepção amorosa, porque ele teve aquele encantamento, né, pela Flávia, um encantamento, algo assim, sem uma explicação, né, que a gente diria daqui da Terra, mas, enfim, aquela afinidade, aquele interesse por ela, e ele fica muito decepcionado, porque ela vai casar com o irmão, né? Lembra que ele fala até que se não fosse o irmão, que ele poderia até matar esse oponente amoroso, né, se não fosse o irmão dele, então, realmente ele estava, assim, muito abalado emocionalmente, e ele fica bastante doente fisicamente, né, e aí a Calpurnia fala para ela, já de uma forma, já de uma postura um tanto diferente, né, como a Marli mesmo colocou na aula passada, diferente de Fúvia com a Aurélia, Calpurnia com o Agripa, ela orienta, não, meu filho, você tem que se resignar, vamos pedir aos deuses que esse sentimento, né, que tudo isso que você está sentindo, que isso passe, né, dá uma outra forma mais de aceitação, e ela também recomenda que ele faça uma viagem, né, o Agripa, ele vai viajar, a viagem é para uma regiãozinha que é o Avênio, se não me engano, o nome da localidade, que é uma região nas Gálias. As Gálias eram, aqui naquela época, essa cidade era no sul da França, né? Então, ele vai ter essa viagem, só que tudo isso, assim, tem que ser muito bem articulado, porque tem a questão militar, né? A questão romana ali, dos oficiais, de organizar essa viagem para ele ir para essa localidade, é uma forma dele também espairecer e melhorar da doença, né? Que ele estava sofrendo aí nessa situação. E parece que ele fica bem aliviado, né? Eu acho que até o diálogo que aparece aí com a mãe, né? Com a Calpurnia, ela consegue colocar de uma forma que para ele alivia toda aquela situação, né? Então, na verdade, aqui as sombras, que hoje a gente vai falar ainda de outro diálogo, mas também dessa situação da núpcias, né? Que a núpcia seria aí o casamento que vai existir entre o Plínio e a Flávia, né? Parece que Plínio estava muito modificado também, né? Porque ele tinha uma vida, né, muito desregrada, muito voltada aí aos prazeres da vida, né, do mundo, e aí o Plínio também, por essa convivência com Flávia, ele já estava também modificado, né? Então, isso teria, assim, dado outros ares para Plínio também, tá? Então, esse trecho, na verdade, aqui, ó, que a gente vai começar hoje, que eu passei para vocês, a gente vai ver que tem um diálogo, é um outro diálogo, tá? Que é entre Públio e Calpurnia. Porque, assim, eles iriam confidenciar, na verdade, né, tem toda uma confidência a respeito da situação que o casal Públio e Lívia passou lá na Palestina, né? E aqui ele vai trazer toda essa situação para Calpurnia, tá? Então, eu vou começar a leitura aqui, ó, desse trechozinho que a gente parou. No céu brilhavam miríades de constelações, miríades são milhares, né, de estrelas, dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando a seus ouvidos chegaram rumores de passo que se aproximavam. Então, aqui está falando da Calpurnia, nessa hora aqui, né? Aí, era Públio, que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço. Era aquele mesmo terraço lá das festas, das reuniões, né, que a gente viu no início do livro,
esse terraço agora onde eles se encontram no Palácio do Aventino, né? O Palácio do Aventino é a residência dos Lentulus, né? Da família de Públio. Então, olha lá, era Públio, né? Que então vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui, perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes, aprecio o repouso nesse terraço a fim de contemplar o céu. Para mim, é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos luz e vida, e lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, né? Lembrando aqui que o Flamínio é esposo da Calpurnia, né? Às vezes eu falo os nomes assim, gente, porque a gente confunde, né? Tem hora que se não lembra a relação de quem com quem, né? Tá? Então, ele se refere a Flamínio aqui, o Públio falando, né? E de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando o sempre lembrado amigo me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que muitas vezes trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia. Porque lembra que ele confidenciava muito com o Flamínio, né? Eles conversavam, era quase um pai o Flamínio para ele, né? Porque ele era tipo uns 15 anos mais velho que o Públio, né? Tá. Nas vésperas da minha prolongada ausência de Roma, há mais de 16 anos. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona. Então, aí, Calpurnia, nesse diálogo aí. Lembrando-nos de tua viagem no passado, venho avisar-te de que Agripa deve partir para Avênio, tão logo se sinta restabelecido. É esta cidade aqui que fica no sul da França, que naquela época chamava a região de Gália, né? As Gálias, tá? Então, ele está se restabelecendo, né? E vai para, que estava doente, e vai, então, para Avênio. Então, ela está comunicando isso para o público. Mas, que motiva essa novidade? Aí o Públio, né, perguntou. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos aqui os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, antes de morrer, era a intenção do meu morto cuidar pessoalmente deste assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? Agripa não estará presente, porventura? Porque, lembra, era justamente esse o drama, né? O casamento já ia acontecer e Agripa estava muito decepcionado, muito deprimido, né? Emocionalmente muito abalado e não queria, né? Era uma forma dele não estar presente aí na cerimônia de casamento. Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul. Olha só quem chega na história, né? Antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de Massília. Essa cidade aqui, Massília, é a mesma cidade de Marsella, tá? Que é uma cidade também do sul da França, lá daquela região das Galhas, mas é uma cidade que tem um Porto de Marseille, comunicando sua presença às cerimônias. Então, quem vinha, né, para essa cerimônia era Saul, que era o antigo escravo liberto, né, da família do Flamínios, dos Severus, né, que eu acho que é o sobrenome deles, né. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade junto a Cornélio Docus, que também era um senador, tá? Esse Cornélio Docus aqui.
a fim de que consigas do imperador Cláudio uma boa situação para nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando, para tanto, que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Como o Agripa era filho de senador, né, então ele tinha esses direitos políticos aí, por ser da família do senador. Mas seria criada toda uma situação aqui, atribuições oficiais, né, regalias militares, né, para que ele viajasse bem, para que ele pudesse fazer essa viagem aí. Acho que acredito até que tem uma certa proteção, né, durante a viagem, tudo isso, tá? Não será difícil consegui-lo, aí o Públio responde. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas, né? Então, aqui está falando mesmo dos militares ali de Roma, né? Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Então, qual que era o problema aqui de Públio, né? Ele queria falar da Lívia, né? Da traição, falar com Calpurnia, que queria saber a opinião dela, né? Aí, então, ele fala, Calpurnia, disse ansiosamente, ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa no presente. E eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas de sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrossantos do espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado. Mas, em vão, aguardou essa defesa espontânea, que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma réstia de luar lhe coroava os cabelos brancos. Você vê que, no fundo, o Públio, ele queria estar enganado, né? Ele tinha aquele sentimento assim, eu quero estar enganado em relação a Lívia, que ela não me traiu mesmo, como se ele quisesse provas, ele quisesse, porque ele por si só não conseguia, né, acreditar nela, na idoneidade dela, né? Aí, só que da Calpurnia ele não consegue esse retorno aqui, né? Sim, meu amigo, os deuses podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sob o sepulcro dos sonhos mais gratos do coração. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador, como sabre, como se fosse uma faca, né? Uma espada pequena, afiado, que o rasgasse vagarosamente. Então, ele tinha aquela dor, né, com relação a tudo aquilo que ele sentia em relação a Lívia. E Calpurnia, né, por ter perdido o esposo, que ela era muito, né, tinha um envolvimento muito grande, que já fala anteriormente, né, com o esposo também. Então, os dois estavam aqui trazendo as suas dores, né. Aquelas palavras, tá, isso aqui eu já li, né, mas, afinal, minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse uma resposta decisiva para a angústia de sua alma. O que pensas atualmente de Lívia? Ele queria a opinião de Lívia agora, né? Já que tinham retornado a Roma, né? Públio, respondeu Calpurnia com serenidade, não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa de sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. Olha quais são as diferenças aqui, né? É humilde, meiga, inteligente e generosa, como sempre,
mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e nossas crenças mais caras. Então, o fato dela ter se tornado cristã, né, seguir aí a boa nova do Cristo, né, então, na percepção da Calpurnia, ela tinha se desligado, né, dos valores da própria cultura e tradição romana, né, ela deixou aí, né, se afastou de tudo isso. Aí ela coloca ainda assim, ó, em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci em outros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais, que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé. Né? Então, aí aqui ela demonstra que ela estava assim, muito segura na nova fé, né? Estava muito envolvida, né? E a ponto de ter uma opinião mais, como ela fala aqui, né? Uma opinião assim, bem, como é que fala? Bem definida, né? A respeito aí dos problemas sociais, né? E isso tudo estava sendo muito estranho para a Calpurnia, né? Imaginar isso de uma patrícia romana, não é? Dentro do contexto delas ali, não era de se esperar esse comportamento, né? Aí ela coloca assim, ó, suas ideias me escandalizavam com as mais insignificáveis concepções de igualdade, ou não é insignificável, injustificáveis, desculpa, concepções de igualdade. Não hesitava em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade, né? Você vê o tanto que, como ela já estava tendo uma visão completamente diferente, né, em relação aos deuses. Vocês imaginam, né, gente, a questão religiosa, essa cultura romana, os deuses, aí os vários deuses que eles tinham, e de repente Lívia abandona tudo isso, né? Não só abandona, como ainda classifica como ilusões nocivas da sociedade. Então, a Calpurnia, na cabeça dela, não ia conseguir entender esse comportamento da Lívia, né? Para a qual tem, em todas as palavras, as mais severas recriminações, revelando singulares modificações em pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se for uma simples plebeia. Imagina, inadmissível, né, na cabeça dela, uma patrícia romana, esposa de um senador, não é? Confraternizando com as servas. Fala, Marli, você quer falar alguma coisa? É interessante a gente observar isso, porque, como ela não entende essa postura da Lívia, ela também não descarta a possibilidade que Lívia realmente tenha se envolvido com o Pôncio Pilatos, né? Ela não descarta a traição, porque já que ela mudou tanto, né? Ela está tão espantada com essa mudança radical, ela criticando os deuses, ela não valorizando mais aquela casta hierárquica que existe na sociedade romana, né? Ela já trata todos de forma igual, né? De forma humana. Então, por que não ela poderia ter envolvido com Pôncio Pilatos, né? Essa mudança dela, ela vê tão radical que também não espantaria se ela se envolvesse com outro homem e abandonasse os valores matrimoniais com o senador, né? Você vê como que é, né? Ela não, apesar dela reconhecer que ela continuava humilde, meiga, inteligente, mas ela mudou muito, né? É interessante essa visão, né? E também do senador, eu fico pensando, porque na cabeça dele, ele viu ela saindo daquela aposento lá, né? Ele viu, tanto que quando a Fúvia, né, leva ele para enxergar, para ver aquela cena dela saindo, ele fala, você está certo, você venceu. Quer dizer, não era mais a palavra da Fúvia, ele viu. Então, a gente, às vezes, critica um pouco o senador, mas a gente põe-se no lugar dele. Você vê seu marido, sua esposa sair do... Ué, ninguém está me falando, eu estou vendo, né?
Então, é complicado, né, a situação dos dois aí. A gente vê que ele tem um conflito, assim, porque ele, na verdade, ele não quer acreditar nisso, né? E parece que intimamente ele até quer acreditar na Lívia, né? Mas as evidências foram tantas, né? A coisa foi armada de tal forma que... Mas aí também entra a questão da confiança, né? Sim. Se ele conhecesse bem a mulher dele, não acreditaria. Não é? Então, ele foi posto à prova isso, né? Isso foi colocado à prova nele, porque, na realidade, ele acreditava, né? Tem vários discursos dele, acreditando na idoneidade dela antes, lá na primeira parte do livro, mas, de repente, as provas foram tantas, e a questão cultural também, porque essas traições, era a coisa mais normal, né? Mas isso nos ensina de que nem tudo que a gente vê é verdade. Não é? Entendeu? Não é Muitas bem vezes, assim, o né? que a gente está vendo não é o que realmente está acontecendo. Existem razões que, no momento, a gente não conhece. Então, a gente não pode duvidar e excluir totalmente as explicações da outra pessoa só porque viu uma situação. Bom, Não é? enfim. Mas Isso, eu acho, Simone, que você falou certo. A cultura, naquela época, nós mulheres não valíamos nada, mesmo sendo romana, né? Então, sim, sempre ele Beth, eu prevaleceu. concordo também com a Simone, que naquela época eram outras. Eu estou dizendo que esse ensinamento serve para nós agora, na Ah, atualidade. sim, a gente tem que aproveitar, né, Marta? Tudo que nos vem através desses livros é para essas reflexões mesmo, né? Você vê a gente ter cuidado, né? Às vezes o que você parece ver não é bem aquilo que você está enxergando, né? Bom, basta pensar nas fake news, tá? Aí, até vídeo, eles falsificam até o que você está vendo, o vídeo, As né? fotos são manipuladas, pegam o rosto de uma pessoa, colocam no corpo de outra, aí você vê e fala assim, nossa, fulana ou fulano. Não é? É. Então, é a mesma situação, né? Esse julgamento que a gente faz muito rapidamente, às vezes, né, pode ser que a gente está vendo coisas que realmente não são bem dessa forma, né? Então, tem que ter cuidado, né? Agora, essa questão da confiança, né, dele com Lívia, né, você vê, ele até gostaria de sentir isso, mas ele não consegue, porque tem algo aí intimamente que ele mexe muito mais com ele, entendeu? Mexe com outras questões aí, né? Pensa, né, essa questão de ter sido traído, nossa, isso para um senador, imagina, né, o orgulho ali, né, então o quanto o orgulho também dá uma cegada, né, ele põe à venda, né, a gente tem que pensar nisso também, porque ele sofria desse mal, né. Aí, deixa eu ver onde é que a gente parou aqui, onde que estamos, me ajuda aí, gente, realidade que... Ah, tá. Ela da plebeia, né? Da simples plebeia ali que eu parei, né? Foi ali, obrigada. Seria uma perturbação mental depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação? Seria talvez influências do meio ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que em consciência não posso manifestar-me, por enquanto em definitivo, sobre as suas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona as suas observações, inquirindo com interesse: por que permitisse o ingresso de Lívia nessas ideias novas? Deixando-a à mercê desse reformador judeu, reconhecido como Jesus de Nazaré, aí ela quer uma explicação, ela não entende, né? Poxa, a sua esposa era romana, por que você permitiu que ela frequentasse aí esses ambientes, convivesse com esses seguidores, né, do Cristo, né? Tens razão, murmurou Públio Lentulus, extremamente desalentado, mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha, né? Então, quer dizer, a cura
da Flávia, e aí o Públio ficou sem argumentos, vamos dizer assim, né? Ele se viu colocado numa situação em que ele acabou permitindo aí, né, esse contato de Lívia com os seguidores, né, do Cristo. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando dessas perigosas influências espirituais o espírito maleável de tua mulher. Está comprovado que esse novo credo, olha só que interessante, gente, nesse novo credo, preconiza atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que o aceitam. Homens ricos e de ciência que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem tresvariados por terrível narcótico. Olha a visão dela, gente. Que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família, né? Olha que curioso aqui, essa colocação também, né, dessa forma que a Calpurnia traz nesse diálogo, essa colocação de que alguns homens como ela fala, homens ricos e de ciência, né, estariam se convertendo ao cristianismo, né? Claro que tinha, porque essa época aqui é a época que está a expansão do cristianismo entre os gentios, né? Então, esse povo pagão, esse povo aqui que começa a se converter realmente, mas é interessante essa colocação, por quê? Porque o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele também, eu até quero projetar aqui para vocês, para a gente ler bem direitinho, porque o Emmanuel, no próprio livro dele, na Caminho da Luz, ele coloca que as classes ricas, né, de Roma não aceitavam essas convicções cristãs, que é o caso da Calpurnia, o que ela está colocando aqui. Então, só vou projetar aqui, porque eu achei interessante, gente, ó, vou pôr um PowerPoint para vocês verem se aparece aí para vocês, tá? Só me avisem se está dando para ver direitinho. Que tem hora que ele não apresenta bem. Tá dando para ler aí, gente? Tá dando para ver direitinho? Não apareceu? Sim, capítulo 2, parte 2. Para alguns apareceu, para outros não. Cida, não apareceu? Não, só capítulo 2, parte 2, igual da Marta. Tá. Então tá, vou mudar agora. Vou mudar agora, ver se aparece o texto. Agora aparece. Tá? Então, esse aqui, ó, esse primeiro slide que eu coloquei, que foi ali, eu tirei do livro do EAD, o livro 1, que é aquele módulo 2, roteiro 22, é de um livro do EAD que fala sobre cristianismo e espiritismo. É o primeiro livro, na verdade, do estudo aprofundado, né? Então, eu achei interessante trazer isso aqui sobre as primeiras considerações dos cristãos, ó. Importa considerar que não existia nos primeiros tempos do cristianismo nascente uma coesão doutrinária entre os cristãos. Então, o que acontecia? Tinha lá os discípulos, né, de Jesus em Jerusalém e tudo, e a coisa foi se expandindo, mas não, ele coloca aqui que não teve essa coesão doutrinária. Então, as primeiras pregações caracterizavam por depoimento sobre a pessoa e o ensinamento do Cristo. Com a crucificação e ressurreição de Jesus, surge um novo elemento doutrinário, o Espírito Santo, manifestado no dia de Pentecostes. Esse Pentecostes a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, né? Com o Pentecostes, começa, então, a expansão do cristianismo para o mundo pagão, a partir do foco inicial de Jerusalém. Tá? Então, esse fenômeno de Pentecostes, eu acho que é 50 dias, né, gente? Se alguém... Se tiver algum, corrigir, me corrija aí. São 50 dias após a morte de Jesus ou após a Páscoa, agora não me lembro, não me recordo bem. E aí é aquele onde teve os fenômenos mediúnicos, né? Então, o Pentecostes é onde tinham as línguas de fogo, né? Que apareciam sobre a cabeça, né? E começou a haver aquelas diversas falas em vários idiomas. Você lembra, Marlice, é isso mesmo? É 50 dias, né? Pentecostes.
É mais ou menos a mesma. O Pentecostes é como se fosse o carnaval, né? Depois da 40 Como é dias que, a, como é a que Páscoa. chama na Igreja Católica esse período depois do Carnaval? É a Corpus quaresma, Christi né? lá, tem a Não, quaresma, não é Corpus Christi, é. Ai, Não, quaresma. é depois esqueci do agora. carnaval, vem a quaresma, depois vem a Quaresma, Páscoa. quaresma, são 40 dias. Isso, aí depois tem que apareceu as línguas de fogo, e eles começaram a falar, né? Em Então, várias aí línguas. então é trazido aqui que tem uma expansão do cristianismo aqui entre os pagãos a partir disso aí, tá? Desse fenômeno aí do Pentecostes, que na verdade são as mediunidades, né, que foram aflorando. Aí, olha lá, a constituição do cristianismo em Roma, porque aqui a Calpurnia não estava falando dos romanos, né, que no Império, os homens de ricos, homens de ciência, né, que ela usou o termo aqui. Então, a constituição do cristianismo em Roma, pelos judeus da diáspora presentes aos acontecimentos de Pentecostes, tá? Então, em Roma foi constituído por esses judeus que estiveram aí no Pentecostes. No primeiro século da cristandade, os conquistadores romanos, eles não fazem diferença entre cristãos e judeus. Porém, quando começam a ter essa percepção, institucionalizam as perseguições. Dessa forma, a vida do cristão se revelou muito difícil, uma vez que a nova religião era perseguida tanto por judeus, que vinham do cristianismo, viam no cristianismo uma grande ameaça aos privilégios dos doutores da lei judaica, quanto pelos romanos, que não conseguiam aceitar uma religião que pregava a liberdade, o respeito, a dignidade do ser humano e o amor e o perdão como regras de conduta moral. Então, aqui, quando a gente vê que alguns se converteram, né, como a Calpurnia coloca ali, né, que deixam, né, como é que fala aqui, desprezam a fortuna, o nome, as tradições, né, mas a gente vê que, de uma maneira geral, os cristãos foram perseguidos, né, teve essa perseguição aqui em Roma, né, e era tanto por judeus quanto pelos romanos, né. Aí, no Caminho da Luz, ó, que fala sobre um capítulo que fala sobre os mártires, né? Então, o próprio Emmanuel traz aqui, ó, que antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face ao postulado de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas, né, que eram os patrícios aqui que a gente está se referindo, não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada no reinado de Nero, né, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Né? Então, de um modo geral, o que aconteceu foi isso aqui. E aqui a gente tem esse relato interessante da Calpurnia também sobre os convertidos, né? Mesmo nas classes abastadas. Deixa só eu tirar um pouquinho aqui, que aí eu vou voltar quando for a outra lição do outro livro. Tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, gente, que vocês lembraram, né? Importante imaginar, né, o que os primeiros cristãos não passaram, né, essas perseguições que aconteceram aí, essa primeira perseguição, né, e era, assim, é difícil instituir uma doutrina de amor, né, de perdão, até hoje, né, se a gente for pensar bem, é difícil instituir uma doutrina, nós aí no mundo em guerra, né, como
Não dá nem para acreditar, né, gente? Que ainda os irmãos contra, né? Irmão contra irmão, né? Nesses devaneios. Mas, enfim, né? Tudo é um processo de aprendizado, né? Simone, eu acompanho as aulas da série da Joana, né? E depois de 2 aulas vem a terceira aula, que é perguntas. Aí a pessoa perguntou: se Jesus viesse de novo, matariam ele de novo? Sim. Ainda não aprendemos. Você vê como é difícil a gente mudar, né? Nem esses romanos ainda estão nos orgulhos no meio de nós, né? Então, ainda estamos reencarnando para perder esse orgulho, essa prepotência, a riqueza, né? Que agora, estando aqui no Brasil, já é mais equilibrada, mas nos outros países continua do mesmo jeito. Se Jesus viesse hoje na Hungria, na Rússia, você imagina, na Ucrânia, que confusão que seria. Não iam nem... É uma coisa, né? É uma coisa assim, irmão matando irmão, né? Porque ali aqueles povos ali não são povos opostos, né? São de doutrinas opostas, são raças, uma originou a outra, fazia parte, tudo era uma coisa só, né? Então, assim, é inconcebível, né, gente? Agora, isso é para mexer com a gente, para a gente identificar dentro de nós, eu acho, sabe? É que a gente voltar para nós, o quanto somos bélicos ainda, qual a nossa capacidade de produzir guerra ainda. Todos nós. Isso eu acho que é uma reflexão, um chacoalhão aí, né? Além da pandemia, agora vem mais um desse chacoalhão, e a gente deve estar precisando, né? Porque nada vai acontecer sem a permissão de Deus, né? Então, analisemos isso e busquemos entender, né? O quanto ainda somos bélicos. E pedir a Deus, né? Para que a coisa não se estenda muito, né? O sofrimento seja menor, né? Vamos ter fé também. Aí, gente, então era isso, né? Os cristãos eram perseguidos e tal. Vamos voltar aqui para o livro, tem mais um trechinho antes da gente terminar, ó, tá? Se vocês quiserem também fazer alguma colocação, pode ficar à vontade aí. Colaborarei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais. Olha só, levando-a para a minha companhia, tão logo se realize o casamento de nossos queridos filhos. Porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente. Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador sensibilizado, como a defender-se perante a nobre Patrícia. Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nesse quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto a uma antiga serva da nossa casa. Permissão essa que fui obrigada a conceder, considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Quer dizer, é praticamente como ela está ali, ó, estou aqui, mas não estou aqui, né? Renunciou a tudo, né? Renunciava à filha, renunciava à educação da filha, renunciou ao marido. A única coisa que ela solicitou foi as práticas cristãs, prosseguir com as práticas cristãs. Que isso deu para ela também, como espírito, né, deu uma outra estrutura, né? Uma estrutura espiritual, um progresso moral para ela, porque ela era a mais equilibrada, lembra? Diante da morte do Flamínio, que todo mundo ficou muito balançado, ela conseguia ter, né, essa firmeza já, né, essa condição aí, uma moralidade melhor. Também considero que é pedir muito pouco, normalmente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos a maior extravagância em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, a ti que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperares mais algum tempo antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Você vê, né, na cabeça, no pensamento aqui, né,
esse retorno de Lívia, né? Mas aquela coisa, né, gente? Quem encontrou essa doutrina do Cristo aí, esses primeiros cristãos, não vai voltar, né? O espírito, na medida que o espírito vai encontrando uma verdade, né, vai despertando, não vai voltar às antigas tradições aí, né, romanas. Então, doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos após estas palavras. Calpurnia, após haver cumprido o seu dever, e Públio recolheu-se naquela noite, desalentado como nunca. Em breves dias, aí aqui foi dando um andamento em termos de tempo, né? Seguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio. Não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso das suas desilusões, ia ausentar-se de Roma, por espaço de alguns anos, olha só, prolongados e dolorosos. Por isso também, pelo tempo que ele ia ficar, desculpa, que ele precisava do auxílio lá dos oficiais, né, dos militares, aí ao tempo que ele vai ficar fora, né, no Avênio, na região das Galhas ali. Passavam-se os dias celeremente e, como somos obrigados a caminhar em nossa história na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, em se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, o que acontece com Aurélia, né? Ralada de venenoso despeito, resolver aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano lhe oferecia. Era aquele questor, né? Ele era da parte, esses questores eram da classe de magistrados, né? Que tratavam da parte financeira de Roma, das finanças, mexiam com essa. Então, ele tinha um alto cargo ali, né? E aí ela acaba, então, aceitando, né? Esse cortejo e esse envolvimento, né, para se casar com o Emiliano. Fúvia, que acompanhara a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E, em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com uma suntuosidade discreta no Palácio do Aventino. O noivo, cheio de galhardões militares e títulos honoríferos, né, de consideração, de homenagem, de honra, né, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos, como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, sem dúvidas, né, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos. Então, aí as núpcias, né, você vê que o capítulo encerra falando sobre as núpcias dos dois aqui, ó. Na assistência reduzidíssima, que se compunha de relações de maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem. Veja bem que ela vai casar, núpcias, está tudo lindo, maravilhoso, mas tem aqui uma outra personagem que vai entrar no pedaço, né? Que é aquele que tinha dito que viria para o casamento, né? Olha lá. Um homem ainda jovem que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva, com misterioso e estranho interesse. Então, veja que mais um aqui, né, para disputar a Flávia, né? Tinha os dois irmãos, e agora esse homem aqui, ó, que era quem? Saul de Gioras, o filho, né, de André de Gioras, lá, o escravo liberto, né? Abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna.
Então, agora ele era um homem rico, né? Liberto, rico, comerciante, né? Mexia com comércio, e ele tem uma atração também por Lívia, né? Ele coloca os olhos em Lívia e aquilo também imediatamente o atrai, né? Então, a gente vê que a Lívia, aí, com 3 homens aí, o envolvimento, né? 3 envolvimento, assim, não que ela se envolveu, né? Tinha um interesse maior, né? Um envolvimento, possivelmente, de outras encarnações. E isso chega, né? É como se fosse assim, parecia que o casamento estava tudo muito certo, tudo, né, um momento de muita felicidade, muita realização, né, os destinos selados, mas não é bem assim, né? Aí começa a aparecer várias situações aqui, colocar as provas, né, gente? Isso aí são as provas, muitas vezes expiações também, né? Típico do nosso planeta, né? Acontecer isso. Aí ele termina assim, né? Debalde, quer dizer, em vão, o senador fez o possível para identificar aquele judeu, que se lhe afigurava um velho conhecido pessoal. Então, de algum modo, né, já não é a primeira vez, né, que o Públio olha para o Saul, reconhece as feições já de judeu, né, ele tem um biotipo diferente lá do povo da Palestina e tudo, e ele fica sempre naquela, parece que reconhecendo Saul. Saul, porém, reconhecera o seu verdugo de outrora. Saul sabe quem ele é, né? Reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque, qual o pai, tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel. Quer dizer, então, ele tem interesse em se vingar mesmo aqui também, né, Saul, assim como o pai, né? Quer dizer, o que eles vão tramar, né, em relação aí agora a Lívia, a Plínio, a próprio Públio, né? Qual vai ser a trama, que vai ser o que vai continuar aí nos outros capítulos, né? Os capítulos seguintes. Então, a gente percebe que assim, né, gente, em torno de um casamento, né, em torno de um casal que possa viver equilibradamente, a gente sabe que não é bem assim, né? Você vê que surgem aí outras personagens, outros envolvimentos, né? Outras situações e que vão botar à prova todos esses sentimentos, essas emoções, né? Não é interessante? Você vê que não, no mundo em que nós estamos aqui, não tem como ser um mar de rosas, tudo calmo, tudo harmonioso, né? As relações em um casamento aí, né? De muito afeto e tal. Você vê que sempre tem, né? Algum envolvimento, alguma situação difícil mesmo a ser superada, né? Eu acho que o que fica é essa ideia. Então, aí termina o nosso capítulo. Não sei se alguém quiser fazer alguma colocação, falar alguma coisa aí que ficou, algum detalhe aí sobre... A gente vai ver na sequência, né, depois do resumo, semana que vem a gente vê o resumo do capítulo, mas na sequência a gente vai ver como é que vai ser essa trama, e essa vingança aí do Saul, né, o que ele pretende, né, mas é interessante essa questão da atração, né, como que Agripa, Plínio, eu falei, meu Deus, né, coitada dessa Lívia aí, que comprometimento todo é esse, né? A Flávia, né? Lívia, ai, gente, desculpa, eu não sei porque eu confundo os dois nomes. Eu também confundo as duas. É engraçado, né? É Quer falar, Elisete? A gente vendo isso, né? Ah. E aí a gente fica imaginando, né? Parece coisa assim de novela, né? Quando a gente lê isso. Parece essas novelas que a gente fala, isso só acontece em novela. Mas quantas tramas parecidas com essa não acontecem na nossa vida do cotidiano, anonimamente, né? Afetos e desafetos que se reencontram, né? Que parece, foi sem querer, mas tudo tem a lei da atração, né? Que
une novamente as pessoas para que a gente possa apagar essas arestas, né? Na nossa casa mesmo, nossos familiares, né? Será que nós já fizemos com aqueles que a gente, às vezes, tem dificuldade de relacionar? É interessante, né? A gente lê, parece coisa de novela, né? Falar, parece aquelas novelas mexicanas. Mas não é, Marli, as novelas refletem a realidade. é verdade, Marta, é verdade, né? Interessante. Eu, quando estava lendo isso aí, falei, gente, parece aquelas novelas mexicanas, né? Aquelas coisas dramáticas, né? Mas quantos dramas anônimos não tem nessa vida do meu Deus aí, né? Atualmente mesmo. Verdade. E assim, né, gente, é para a gente entender também que não tem assim as relações que nem o casamento, dois jovens, né, que se amam, que legal, sabe aquela coisa meio de conto de fadas, né? Então, assim, às vezes quando a gente é muito novo também, a gente acredita nisso, né, que as relações vai ser tudo harmonioso, que vai ser, um casamento maravilhoso. Não, assim, não tem como, né? Ser tudo, por melhor que seja, né? Simone, eu vou agradecer, eu vou ter que sair. Eu estou com pedreiro aqui em casa, eu tenho que atender aí. Obrigada. Até a Tá semana que vem. joia, Marta. Obrigada Depois, também. você que é administradora, vê aí por que eu não recebo o link da reunião, tá? Que aconteceu, né? Tá, você vai falando, tá? Quando você não receber, vai avisando também, para a gente Tá saber. bom. Obrigada, tá bom? Beleza. Até semana. Beijo. Elisete está dando tchau Obrigada, também, gente. Elisete. Tudo de Beijo. bom para vocês. Muito obrigada. Tchau. Obrigada também. Você vai tirar